Parte 1. O que é o feminicídio e como ele se diferencia de outros tipos de homicídio? O feminicídio é, infelizmente, uma realidade que precisa ser entendida e discutida com seriedade. É um crime de ódio, movido pela misoginia e pelo desprezo pela vida da mulher. Mas, o que exatamente é o feminicídio? Ao contrário do homicídio comum, onde a vítima pode ser qualquer pessoa, o feminicídio é quando uma mulher é assassinada em função do seu gênero. A violência é movida por uma mentalidade patriarcal que desvaloriza a mulher, colocando-a em uma posição de subordinação. A diferença entre feminicídio e outros tipos de homicídio está na motivação do crime. No feminicídio, não se trata apenas de um assassinato comum, mas de um assassinato que envolve o ódio, a raiva ou o sentimento de posse sobre a mulher. Isso faz com que o feminicídio seja uma das formas mais cruéis de violência, muitas vezes perpetrada por parceiros íntimos, familiares ou pessoas próximas. Em muitos casos, a mulher já havia sido vítima de outras agressões antes de perder a vida. Esse tipo de crime ocorre em diferentes contextos, dentro de casa, nas relações afetivas, mas também em espaços públicos. O feminicídio reflete uma sociedade em que a mulher ainda é vista como um ser inferior, que deve obedecer aos desejos e vontades do homem. Para que possamos mudar esse cenário, precisamos entender o que está por trás dessa mentalidade e por que ela é tão enraizada na nossa cultura. As estatísticas são alarmantes. O Brasil, por exemplo, é um dos países com as maiores taxas de feminicídio do mundo. Não é apenas uma estatística numérica, mas uma realidade dolorosa que afeta milhares de mulheres todos os anos. A cada 7 horas, uma mulher é assassinada no Brasil, e em grande parte desses casos, o assassinato é precedido por outros atos de violência, como agressões físicas e psicológicas. Isso significa que o feminicídio não é um evento isolado, mas sim o culminar de uma série de agressões que poderiam ser prevenidas. E por que isso acontece? O feminicídio não é um acidente. Ele é resultado de uma cultura que normaliza a violência contra a mulher, que minimiza o valor da vida feminina e permite que a opressão de gênero continue. Desde a infância, muitas meninas são ensinadas a se submeter, a não questionar, a serem boazinhas. Isso cria uma mentalidade que facilita a violência e, em última instância, o feminicídio. Quando falamos de feminicídio, não podemos ignorar as condições sociais e econômicas que contribuem para a violência de gênero. Mulheres em situações de vulnerabilidade, como as que vivem em pobreza ou nas periferias, têm mais chances de serem vítimas desse tipo de violência. A desigualdade de gênero e o acesso limitado a direitos fundamentais também são fatores que agravam essa situação. O feminicídio é um reflexo de um problema estrutural que vai além do ato individual. Não se trata apenas de um homem ruim ou um caso isolado. O feminicídio é uma consequência de uma sociedade que permite que a mulher seja desvalorizada, desrespeitada e, em muitos casos, eliminada de forma brutal. Precisamos parar de olhar o feminicídio como algo distante ou raro. Ele está mais próximo de nós do que imaginamos. O primeiro passo para combater o feminicídio é entendê-lo de forma profunda, sem simplificações. Isso significa questionar as normas sociais, os comportamentos que são aceitáveis em nossa sociedade, acima de tudo, a ideia de que a violência contra a mulher é algo tolerável. Precisamos desnaturalizar esse tipo de violência, mostrar que não é normal e que devemos lutar para que as mulheres sejam respeitadas em todas as esferas da sociedade. Para que possamos combater efetivamente o feminicídio, é necessário que todos, homens e mulheres, estejam envolvidos na mudança dessa realidade. Não podemos esperar que apenas as mulheres se mobilizem. A responsabilidade é de todos. Quando olhamos para o feminicídio de uma perspectiva mais ampla, vemos que ele não é um problema isolado da violência doméstica, mas sim um reflexo das desigualdades estruturais que ainda existem em nossa sociedade. Em outras palavras, o feminicídio é uma violência extrema, mas é apenas a ponta do iceberg. Por trás dele, há toda uma rede de agressões mais sutis que afetam as mulheres diariamente. A violência psicológica, o assédio moral e sexual, a discriminação no ambiente de trabalho e em casa, são formas de violência que contribuem para a perpetuação dessa realidade. Então, enquanto o feminicídio é a consequência final, ele não é o único problema que devemos enfrentar. Se você se importa com o combate ao feminicídio e quer saber mais sobre como podemos fazer a diferença, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Vamos juntos nessa luta. Parte 2. Causas estruturais do feminicídio. Por que a sociedade precisa mudar? O feminicídio não acontece por acaso, e a violência contra a mulher é muito mais do que um problema isolado.
Ele é resultado de causas estruturais, como o machismo enraizado em nossa cultura. Vivemos em uma sociedade patriarcal, onde as mulheres são constantemente colocadas em uma posição de subordinação. Desde muito cedo, meninas aprendem a se comportar de uma forma que agrada aos outros, muitas vezes às custas de suas próprias vontades, sonhos e direitos. Isso cria um cenário propício para o surgimento de violência. O machismo se manifesta em diversas esferas da vida cotidiana. Na família, na escola, no trabalho e até na mídia, as mulheres são ensinadas a se submeter, a ter menos voz e a buscar validação externa. A ideia de que o homem deve ser o chefe da família, o provedor e a autoridade principal, ainda é muito forte. E isso é um reflexo direto das desigualdades de gênero, que nos dizem que as mulheres são inferiores e devem se conformar com seu papel na sociedade. Mas não podemos apenas apontar para a cultura machista como causa do feminicídio. A desigualdade econômica também desempenha um papel crucial. Mulheres que estão em situações de vulnerabilidade social, como as que não têm acesso à educação, saúde e empregos dignos, estão mais propensas a serem vítimas de violência. O feminicídio é, em muitos casos, um reflexo da falta de apoio e de opções para essas mulheres, que acabam sendo presa fácil para seus agressores. A desigualdade de poder entre homens e mulheres contribui diretamente para o feminicídio. Mulheres, em muitas culturas, têm um acesso muito mais limitado ao poder, seja ele político, econômico ou social. Isso as coloca em uma posição de fragilidade, onde dependem do apoio de outros para sobreviver e se proteger. Quando essas mulheres tentam sair desse ciclo de violência ou tentar mudar sua situação, muitas vezes enfrentam resistência e até hostilidade. É essa dinâmica de poder desigual que torna o feminicídio uma possível consequência. A cultura do estupro, que ainda é fortemente enraizada em muitas sociedades, também contribui para o feminicídio. A ideia de que o corpo da mulher pertence ao homem, que ele tem o direito de controlar o corpo dela, se reflete em atos de violência física e psicológica, culminando, em muitos casos, em feminicídios. O estupro, a violência sexual, o assédio são todas manifestações dessa cultura, que precisa ser destruída para que possamos avançar na luta contra o feminicídio. Além disso, a falta de uma rede de apoio eficaz para mulheres vítimas de violência agrava a situação. Em muitos casos, a mulher que sofre agressões constantes não sabe onde procurar ajuda ou, se sabe, encontra barreiras no sistema judiciário e nas políticas públicas. A falta de casas de acolhimento, de programas de apoio psicológico e de proteção eficiente faz com que muitas mulheres permaneçam em situações de risco, sem saber o que fazer para escapar da violência. As normas de gênero também desempenham um papel crucial na perpetuação da violência. Quando a sociedade ensina desde cedo que certos comportamentos são exclusivos de homens ou de mulheres, estamos criando um ambiente em que a violência contra a mulher pode ser mais facilmente justificada. Quando um homem age com raiva ou ciúmes, por exemplo, ele pode ser perdoado ou até mesmo considerado protegendo a sua mulher, uma visão completamente distorcida que permite a continuidade do abuso e, em casos extremos, do feminicídio. Mas a mudança começa com a conscientização de que essas causas estruturais existem e que precisamos enfrentá-las de frente. O feminicídio não é apenas uma questão de um homem ruim ou de um relacionamento falido. Ele é a consequência de um sistema que permite, e até incentiva, a desigualdade e a violência de gênero. Para acabar com o feminicídio, precisamos mudar a mentalidade da sociedade como um todo, começando pela desconstrução dos estereótipos de gênero e pela criação de políticas públicas eficazes que protejam as mulheres e promovam a igualdade. A educação é uma das ferramentas mais poderosas para transformar essa realidade. Precisamos ensinar desde cedo o respeito às mulheres, a igualdade de direitos e a valorização da mulher em todas as esferas da vida. Isso significa educar os meninos para que se tornem homens respeitosos, que vejam as mulheres como parceiras e iguais, e não como objetos ou seres inferiores. Somente assim poderemos criar uma cultura onde a violência contra a mulher seja inaceitável. Uma sociedade que quer combater o feminicídio precisa se comprometer com a mudança estrutural. Isso inclui a revisão de leis que protejam melhor as mulheres, a criação de espaços seguros para que elas possam denunciar abusos e a implementação de políticas que incentivem a participação feminina em todos os setores da sociedade. Só assim poderemos construir um futuro onde o feminicídio não seja mais uma realidade, mas sim um triste capítulo superado. Se você concorda que a sociedade precisa mudar e quer se aprofundar mais nesse tema, inscreva-se no canal e deixe seu like. Juntos podemos fazer a diferença. Parte 3. Como a educação e a conscientização podem ajudar a prevenir o feminicídio?
A educação é um dos pilares fundamentais na luta contra o feminicídio. Desde a infância, é crucial que meninos e meninas aprendam a importância do respeito, da igualdade de direitos e da dignidade humana. Se começarmos a ensinar valores de respeito mútuo nas escolas e em casa, podemos construir uma geração mais consciente, que não só entende o que é a violência contra a mulher, mas também tem as ferramentas para combatê-la. A educação é a chave para quebrar o ciclo de violência. Infelizmente, em muitos casos, a educação que as crianças recebem reforça estereótipos de gênero, tornando mais difícil para elas entenderem as consequências da violência contra a mulher. Muitas meninas ainda são ensinadas que seu lugar é dentro de casa, que elas devem ser boas esposas e boas mães, e que a violência é algo que devem suportar. Essa educação desigual cria um terreno fértil para o feminicídio, pois as mulheres que são socializadas de maneira submissa têm mais dificuldade de se defender quando confrontadas com abuso. A conscientização também desempenha um papel crucial na prevenção do feminicídio. A sociedade precisa entender que a violência contra a mulher não é algo normal ou aceitável, e que todos têm o dever de denunciá-la. Ao aumentar a conscientização sobre o feminicídio, podemos ajudar as pessoas a reconhecerem os sinais de abuso e agirem antes que seja tarde demais. É essencial que todos, desde as escolas até os ambientes de trabalho, se envolvam ativamente na promoção da igualdade de gênero e no combate à violência. As campanhas de conscientização, como as que destacam o número de mulheres que são vítimas de feminicídio, podem ter um impacto significativo na maneira como as pessoas percebem esse crime. Quando o feminicídio é colocado em destaque, não como uma estatística distante, mas como uma realidade que afeta tantas famílias, é mais provável que as pessoas se envolvam e busquem formas de ajudar. As campanhas de conscientização também podem incentivar as vítimas de violência a procurarem ajuda, saberem onde denunciar e entenderem que elas não estão sozinhas. Para que a conscientização seja eficaz, ela precisa ir além das campanhas publicitárias. Precisamos de uma educação contínua, que seja praticada não apenas em momentos de campanha, mas no cotidiano. A mudança de mentalidade começa nas conversas diárias, na forma como tratamos as mulheres em nosso ambiente de trabalho, em casa e nas redes sociais. Precisamos questionar constantemente as atitudes machistas e buscar formas de promover uma cultura de respeito. Além disso, as mulheres precisam entender seus direitos e saber como se proteger. Isso inclui a educação sobre o que é o feminicídio, sobre a importância de denunciar, sobre o que fazer se sofrerem algum tipo de violência e sobre as opções legais e de apoio que estão à disposição delas. Muitas vezes, as vítimas de violência não denunciam por medo ou por falta de informações claras sobre como proceder. Ensinar essas informações é essencial para prevenir mortes e crimes violentos. A educação também pode ajudar os homens a se conscientizarem sobre o impacto de seus comportamentos. Muitas vezes, os agressores não se consideram violentos porque foram socializados para acreditar que têm o direito de controlar as mulheres. Trabalhar a educação com os homens, ensinando-lhes sobre os efeitos de suas ações e oferecendo alternativas saudáveis de relacionamento, pode ser uma maneira de reduzir o feminicídio. A mudança de comportamento deve envolver tanto as mulheres quanto os homens. Para mudar a realidade, precisamos de uma sociedade inteira educada para a não violência. Isso significa que todos os setores devem estar envolvidos: escolas, universidades, empresas, mídia e órgãos do governo. A educação não pode ser uma responsabilidade apenas das instituições de ensino, mas deve ser um compromisso de todos que desejam ver a violência de gênero erradicada. Precisamos de uma educação que promova a igualdade, o respeito e a liberdade para todas as mulheres. Além de educar as novas gerações, é importante trabalhar com a sociedade em geral para reverter o que já foi aprendido de errado. Isso significa desafiar os estereótipos e as crenças arraigadas sobre o papel das mulheres e dos homens. As campanhas de conscientização devem ser uma ferramenta para quebrar essas barreiras e transformar a forma como as pessoas se relacionam, especialmente no contexto de relações amorosas e familiares. A educação, portanto, não é apenas uma forma de prevenir o feminicídio, mas também uma forma de criar uma sociedade onde a violência de gênero seja inaceitável. Quando todos são educados para respeitar as mulheres, para entender que elas são iguais em dignidade e direitos, e para se comprometerem a erradicar a violência de gênero, podemos finalmente criar um ambiente em que o feminicídio não seja mais uma realidade. Se você acredita na importância da educação e conscientização para prevenir o feminicídio, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Juntos, podemos mudar essa realidade. Parte 4. O papel do sistema de justiça no combate ao feminicídio.
O sistema de justiça desempenha um papel essencial no combate ao feminicídio, mas, infelizmente, ele ainda falha em muitos aspectos. A lentidão dos processos judiciais, a falta de treinamento adequado para lidar com casos de violência de gênero e a escassez de recursos comprometem a eficácia das medidas de proteção para as vítimas. Em muitos casos, as vítimas de violência doméstica enfrentam um processo judicial demorado e frustrante, que muitas vezes não resulta em punição adequada para os agressores. Quando o feminicídio ocorre, é essencial que as autoridades e o sistema de justiça tratem o caso com a seriedade que ele merece. No entanto, muitas vezes, o feminicídio é tratado como um crime comum, sem o devido reconhecimento de suas especificidades. O reconhecimento de que o feminicídio é uma forma extrema de violência de gênero é crucial para garantir que os agressores sejam responsabilizados adequadamente para que as políticas públicas de prevenção sejam mais eficazes. Outro problema enfrentado pelas vítimas de violência doméstica e feminicídio é a falta de apoio e proteção efetiva. Muitas mulheres que denunciam seus agressores se veem em uma situação ainda mais perigosa, pois as medidas protetivas nem sempre são cumpridas ou são insuficientes. A falta de policiamento adequado e a baixa taxa de resolução dos casos fazem com que muitas vítimas se sintam impotentes e até desistam de buscar ajuda. A Lei Maria da Penha, que foi criada para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica, é um grande avanço, mas ainda existem lacunas significativas em sua aplicação. Muitas vezes, as vítimas não têm acesso a um atendimento eficaz ou não sabem como utilizar a lei em sua defesa. A falta de conhecimento e a burocracia fazem com que muitas mulheres não consigam acessar os serviços e as proteções oferecidas pela legislação, o que acaba permitindo que a violência continue. Para que o sistema de justiça seja mais eficaz no combate ao feminicídio, é preciso garantir que as leis sejam cumpridas e que as vítimas recebam o apoio necessário. Isso inclui a implementação de medidas de proteção eficazes, como a vigilância de agressores e a oferta de abrigo seguro para as vítimas. Além disso, é essencial que os policiais, advogados e juízes sejam treinados para lidar com casos de violência de gênero de maneira sensível e competente. A impunidade também é um fator que alimenta o ciclo de violência. Quando os agressores não são responsabilizados, eles podem se sentir encorajados a continuar praticando abusos. A falta de punição para os agressores de feminicídio envia uma mensagem errada à sociedade, dizendo que a vida da mulher não é tão importante quanto a do homem. Para combater o feminicídio de forma eficaz, precisamos garantir que os criminosos sejam punidos de maneira justa e exemplar. Além disso, a falta de acompanhamento psicológico adequado para as vítimas também é um grande obstáculo. Muitas mulheres que sobrevivem à violência doméstica enfrentam sequelas psicológicas profundas, como trauma, ansiedade, depressão e síndrome do pânico. O sistema de justiça deve oferecer um suporte psicológico contínuo para as vítimas, ajudando-as a reconstruir suas vidas e a superar os traumas causados pela violência. A implementação de políticas públicas que promovam a igualdade de gênero e que protejam as mulheres contra todas as formas de violência é fundamental para mudar o cenário atual. No entanto, o sistema de justiça precisa de mais recursos e capacitação para lidar com esses casos de maneira rápida e eficaz. Devemos pressionar por reformas que garantam que as mulheres tenham acesso a um sistema judicial justo e rápido, que seja capaz de protegê-las e responsabilizar os agressores. Uma das formas de melhorar o sistema de justiça é garantir que as vítimas de feminicídio tenham acesso rápido à justiça, sem a necessidade de esperar meses ou anos para ver o caso resolvido. O acesso à justiça deve ser imediato e as medidas protetivas devem ser eficazes desde o momento da denúncia. O Estado precisa garantir que as vítimas se sintam seguras e amparadas durante todo o processo judicial. Finalmente, a sociedade deve cobrar mais do sistema de justiça. Não podemos aceitar que o feminicídio continue sendo tratado com indiferença. Devemos exigir que as autoridades sejam responsabilizadas por garantir que a justiça seja feita e que as mulheres sejam protegidas de forma eficaz. O feminicídio não é um problema isolado, mas um reflexo da nossa falha enquanto sociedade e enquanto sistema de justiça. Se você acredita que o sistema de justiça precisa ser mais eficiente no combate ao feminicídio, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Só com a sua ajuda podemos pressionar por mudanças reais. Parte 5. Histórias de mulheres que sobrevivem ao feminicídio. A importância de dar voz às vítimas. A luta contra o feminicídio não se resume apenas a números e estatísticas, mas principalmente às histórias de mulheres que sobrevivem à violência e conseguem, de alguma forma, reconstruir suas vidas. Cada mulher vítima de violência tem uma história única, de sofrimento, coragem e superação.
Essas histórias precisam ser ouvidas, pois são elas que nos mostram a verdadeira face da violência de gênero e a importância de trabalharmos pela mudança. Mulheres que escapam do feminicídio muitas vezes enfrentam uma jornada dolorosa para se reerguer. Elas carregam cicatrizes, físicas e psicológicas, que podem demorar muito tempo para sarar. Porém, muitas delas, com o apoio certo, conseguem recomeçar suas vidas, se reconectar com a sociedade e até se tornar defensoras da causa, ajudando outras mulheres a escapar do ciclo de violência. Essas histórias de superação são fundamentais para que possamos acreditar na possibilidade de mudança. Dar voz a sobreviventes de feminicídio é essencial. Ao compartilhar suas histórias, mostramos que elas não são apenas vítimas, mas mulheres fortes, que desafiaram a morte e decidiram lutar pela vida. Essas mulheres são um exemplo de resistência e mostram que, apesar da violência sofrida, é possível se reerguer, se reconstituir e reconstruir a própria história. É preciso dar espaço para que elas possam falar, para que suas experiências sejam reconhecidas e para que outras mulheres saibam que existe esperança. Muitas mulheres que sobrevivem ao feminicídio se tornam ativistas, militantes e defensoras dos direitos das mulheres. Elas sabem o que é estar no fundo do poço e como é difícil encontrar ajuda, mas também sabem o quanto a luta pela justiça é importante. Elas compartilham suas experiências para sensibilizar a sociedade e alertar sobre os sinais de abuso e os recursos disponíveis para aquelas que ainda estão presas no ciclo da violência. O exemplo dessas mulheres é uma luz no fim do túnel para outras que ainda estão em situações semelhantes. No entanto, nem todas as mulheres sobreviventes têm a oportunidade de ser ouvidas ou de se tornar defensoras. Muitas, após o trauma, se sentem isoladas e sem apoio. A sociedade precisa ser mais acolhedora e compreensiva com essas mulheres, criando espaços de apoio psicológico, social e legal. Elas precisam sentir que podem contar com uma rede de suporte, que a sociedade se importa com seu bem-estar e que a ajuda está disponível para ajudá-las a reconstruir suas vidas. Em muitos casos, a sobrevivência de uma mulher ao feminicídio não é apenas uma questão de resiliência individual, mas também de políticas públicas eficazes que ofereçam proteção, apoio psicológico e oportunidades para que essas mulheres possam recomeçar. Infelizmente, ainda existem barreiras significativas para que muitas mulheres consigam acessar os recursos necessários para se recuperar e reintegrar à sociedade. É por isso que a luta não deve ser apenas contra o feminicídio, mas também pela criação de políticas públicas que realmente atendam às necessidades das sobreviventes. As histórias dessas mulheres são também um poderoso instrumento de conscientização. Quando elas falam sobre as dificuldades que enfrentaram e como conseguiram sobreviver, conseguem impactar profundamente a sociedade, pois mostram que a violência contra a mulher não é algo abstrato, mas uma realidade cotidiana para muitas. Elas nos ensinam que não devemos ignorar os sinais de abuso e que todos temos um papel ativo na prevenção do feminicídio e na proteção das mulheres. O reconhecimento e a validação das experiências dessas mulheres são fundamentais para o processo de cura e para que elas se sintam apoiadas em sua jornada. Ao dar voz às sobreviventes, também estamos afirmando que elas são parte ativa da mudança que queremos ver na sociedade. Essas mulheres precisam ser protagonistas da luta contra o feminicídio, pois são elas que possuem a sabedoria e a força para inspirar outras a se libertarem da violência. O impacto do feminicídio é devastador, não só para a vítima, mas para toda a sociedade. Cada vida perdida representa um futuro interrompido, uma história não contada, sonhos que nunca se realizarão. Por isso, é essencial que todas as mulheres, tanto as que sobrevivem quanto as que perderam suas vidas, sejam lembradas e que sua luta seja reconhecida. O feminicídio não pode ser esquecido, e suas vítimas precisam ser tratadas com dignidade e respeito. Se queremos realmente acabar com o feminicídio, devemos começar dando voz a essas mulheres e garantindo que suas histórias inspirem a mudança que precisamos ver na sociedade. O fim do feminicídio começa com cada um de nós, com a educação, com a conscientização e com a ação. Não podemos esperar mais. Devemos ser a mudança que queremos ver.